Pelas antenas da MKK Web TV, no ar, Culturarte. Para os que já nos conhecem e para os que estão nos vendo pela primeira vez, Mara e Tânia, as irmãs Albissu. Isso. Aliás, sobrenome este, Albissu, herdado dos nossos tataravós Vicente e Vicência Albissu, que vieram nas correntes migratórias no final do século XIX da Espanha. Isso. O sobrenome de origem árabe e hindu. Essa descendência é a que predomina, mas nós somos uma mistura, né? Com portugueses, alemães, judeus e indígenas. Ou seja, somos todos imigrantes. Né? Parafraseando o título daquela exposição que nós já tivemos o prazer de anunciar aqui. E exatamente já aproveitando aqui o gancho, né? A nossa agenda cultural de hoje vai falar sobre o Dia do Imigrante, que foi lembrado, né, agora no dia 25 de junho. Um dia que foi instituído pela Assembleia em 1957 pelo Decreto-Lei 30.128. Aliás, o mês de junho é marcado por diversas datas alusivas aos movimentos migratórios. Uma vez que em 18 de junho foi o Dia do Imigrante, da imigração japonesa, né? Dia 100 anos, né? 100 anos, fez em 2008. Comemorou 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Exato. Dia 19 de junho foi o Dia do Migrante, nós tivemos a oportunidade de falar aqui, fazer menção a esse dia. Sim. Dia 20 de junho também foi o Dia do Refugiado. E dia 25/6, então, o Dia do Imigrante. E por falar em imigrante, nós vamos ter agora, nesse final de semana, o Fórum, né? O Fórum das Migrações. O 7º Fórum Social Mundial das hoje, Migrações. Né, de 7 a 10, esse final de semana, que vai acontecer na escola... Aliás, começou hoje, né, hoje, já, né, mas ainda tem sexta, sábado e domingo, 8, 9 e 10. De 7 a 10, na Escola Zumbi dos Palmares. Exato. Na estação armênia do metrô. E, enfim, nós, por mais uma incrível sincronicidade, encontramos assim o diretor do fórum, né? Idealizador do fórum. Idealizador. É Fórum Social Mundial das Migrações. 7º Fórum. 7º Fórum Social Mundial das Migrações. Nós vamos ter a presença de 75 nações através das delegações que já estão chegando de várias partes do mundo. 75 países vão participar, né? Já estão, assim, já tá certo, né, que vão participar, já estão, aliás, já muitos já estão aqui, já teve até uma apresentação, né, de bolivianos, né, de músicos bolivianos na Avenida Paulista. Já está acontecendo algumas atividades pela cidade, exatamente para chamar, né, para o fórum, que vai ter diversas atividades, vai ter culinária, vai ter manifestação artística, apresentação de bandas folclóricas, danças folclóricas, comida, né, culinária, enfim. Artesanato, vai ser um grande evento, exatamente, né, que vai acontecer lá na Avenida Santos Dumont, 843, na estação armênia do metrô, nos dias 8, 9 e 10, das 8h30 da manhã às 21 horas. Sim. Quem quiser saber a programação, o endereço é contato@fsmm2016.org. E agora nós vamos passar para vocês uma entrevista do diretor do fórum, o Paulo Willis, que gentilmente nos concedeu. Essa entrevista, né? E aí então a gente volta já. Acompanhem a entrevista. Isso. Boa noite, internautas. Com vocês mais uma vez Culturarte, com uma conversa especial, como sempre, com Paulo Willis, diretor do Fórum Social
Mundial das Migrações, correto? Correto. Boa noite, Paulo, tudo bom? Boa noite, Tânia. Obrigada, né, por nos conceder essa conversa, falando sobre o fórum, o 7º Fórum Social Mundial das Migrações. Vai acontecer agora dia 7 de julho, de 7 a 10 de julho, né? Exato, exatamente. Então conta pra gente agora aqui, pra quem está assistindo a gente, o que vai acontecer, convidando, explicando, por favor. Muito obrigado, Tânia, obrigado a todos os internautas aí também, né, que vão ouvir o seu programa, né? Parabenizar pela iniciativa primeiro, né? Acho que é muito importante a gente conversar, né? De forma alternativa e sobre temas tão importantes como é o tema das migrações. Com certeza. O Brasil é um país formado por imigrantes, né? Todos nós, se olhar o meu sobrenome, o seu sobrenome, Pires, né? Você já vai ver que tem alguma coisa também, com certeza, de imigrante. Nós, né? Também. Então, assim, nós estamos organizando o 7º Fórum Social Mundial das Migrações. No Fórum Social Mundial das Migrações, ele vai acontecer na Universidade de Zumbi dos Palmares. É fácil de chegar, está próximo ao metrô Armênia. Então toda a parte de debate, rodas de conversa, seminário dentro da universidade e toda a parte cultural, artística, né, com os grupos, no Centro Esportivo Tietê, que na verdade é um único terreno que ele foi dividido, né? Uma parte é Zumbi, a outra parte é um centro esportivo com mais de 18 mil metros quadrados de área aberta, onde as pessoas vão poder, né, receber, né, o mundo dividir, todo, né, seus conhecimentos, experiências, né, verdade? E o mundo todo vem para São Paulo. Né? Nós estamos com mais de 1.600 pessoas já confirmadas, que bom, mais de 75 países, né, portanto... e São Paulo tem mais do que 75 pratos típicos, por exemplo, né? Então todos os pratos típicos vão estar no Fórum Social Mundial das Migrações, né? Então isso é maravilhoso. E o tema, né? Migrantes construindo alternativa diante da desordem global, né? Porque hoje, se a gente olha o que está acontecendo lá no Mediterrâneo, né? Na Europa, ou mesmo a rota dos haitianos, né? São travessias numa desordem onde os direitos humanos muitas vezes são violados. Com certeza. Né? Então acho que é convidar central, né? todo mundo, não é só para imigrante, mas para todos aqui os paulistanos do mundo inteiro, pessoas do Brasil inteiro que quiserem participar do fórum. É só chegar lá, entrar e participar. Na abertura nós temos o Pepe Mujica, né? Ex-presidente do Uruguai. E no encerramento o Ernesto Samper, que também é ex-presidente da Colômbia, né? Que vão estar participando com a gente. Que ótimo, gente, que delícia. Quem que vai perder? Ninguém, né? Exatamente. Não dá e uma coisa que eu queria falar. Assim, essa ideia do Fórum do Migrante, né, das migrações, ele teve um começo, né, que você estava contando para mim aqui, em off, que foi lá no Fórum Social Mundial em Porto Alegre em 2005, né? Exatamente. Conta um pouquinho assim, desse nascedouro, né, do Fórum das Migrações. Legal. Aqui o Fórum Social, né, como você já bem mencionou, né, ele é um fórum que nasce com um contraponto ao pensamento hegemônico, né, de Davos, né, que a gente sempre fala do G7, os países mais ricos do mundo pensam o que deve acontecer, né? Então, o Fórum Social nasce com uma contraposição, ele cresceu muito, né, e aí você dentro do Fórum Social você tem tema da terra, tema de indígenas, tema de moradia, mulheres, né, questão LGBT, questão do migrante, fora da educação, da cultura, etc. E desde 2005 começaram os fóruns temáticos. E aí nós organizamos lá numa igreja, lá perto de onde era o fórum principal, nós organizamos lá um eixo temático, que era o Fórum Social Mundial das Migrações. E aí depois houve interesse, criamos um comitê internacional formado por 12 redes aí de todos os continentes. Levamos o fórum para Madrid, na Espanha, depois foi para Quito, para Manila, para a África do Sul e agora ele volta para o Brasil, né? E aí é importante, o fórum ele não é um espaço, digamos que você constrói um programa de políticas públicas, né?
Sim. Mas ele é um espaço onde você se manifesta, onde você constrói rede, né, constrói alianças. Possibilidades, na verdade. Possibilidades. Né? Possibilidades. E o mais importante, você deixa um recado né, para a humanidade sobre essa temática de migração. Né? A gente acredita que hoje é impossível, não há como você pensar um pacto de paz da humanidade sem você pensar a migração. Né? Migração não é um tema à margem, ele é um tema de sempre. Né? E a gente precisa discutir, os governos precisam discutir e os migrantes também precisam participar dos movimentos sociais, os sindicatos, as ONGs, as igrejas, né, que tem um papel importantíssimo na acolhida. Com né? certeza, então, né? assim, todo mundo está convidado nesse espaço. Fantástico. Coisa maravilhosa, né? Ver essa... É uma oportunidade de convivência, né, Paulo? De trocas, de experiência, né? Quer dizer, vem países do mundo todo, como você falou, né? Enfim, para... E a gente, como você falou assim, de que todos nós somos migrantes, né? Nós temos nossa história, você tem, quem está nos assistindo com certeza tem. E como você disse, né? Não é só para migrantes, é para todos nós, porque todos nós convivemos, é uma grande família, digamos assim, brincando um pouco aqui, é uma grande família. Mas no primeiro Fórum Mundial de Migrações, nós tivemos a presença de Dom Demetrio Valentini, que estava representando lá a CNBB, e ele disse, né, lá na abertura, disse assim, que todos nós somos membros de uma única família, que é a família humana. Então, né? Portanto, né, não sabia disso, mas tá legal. É a sintonia, é a família humana, né? A família humana, né? E o Mujica disse, no dia que nós fomos convidá-lo, né? Disse assim, os estados não devem colocar travas e obstáculos para a cidadania, né? E o direito de voto, por exemplo, do imigrante deve ser constitucional, né? E aí, assim, até colocar para os internautas um tema importante e que a gente às vezes não para pensar, mas os imigrantes o imigrante não vota no Brasil, por exemplo, né? Sim. Quando às vezes a gente defende, por exemplo, a cidadania plena, de você participar da vida de um país, né? Ter os direitos, mas os direitos também de cidadania, você pensa naquele imigrante que está chegando agora, mas você esquece que você tem imigrantes que estão há 50 anos aqui, há muito tempo aqui, né? no Brasil. Com né? certeza. E aí quando o prefeito Haddad criou, por exemplo, o conselho participativo e convidou os imigrantes para votar, né, no conselho participativo, eu nunca me esqueço que cheguei lá, tinha uma família de japonês. Ele estava com 84 anos, chegou com 4 anos aqui no Brasil, e ele chegou lá 8 horas da manhã e disse assim, eu vou ser o primeiro a votar porque eu moro 80 anos no Brasil, né? E é a primeira vez que eu vou exercer o voto de cidadania. Tudo bem, era um conselho participativo, mas é aí que você começa, né? Eu acho que esses são desafios que a gente precisa dialogar. E o fórum, na verdade, está incrementando ainda mais, está intensificando esse processo todo, que na verdade, né, Paulo, você contando aqui tudo isso, o que ficou para mim, que na verdade é a família humana, né, como você falou, é do humano para o humano, na verdade. Esse é o grande foco e o fórum vem contribuir com esse processo, né? Como você falou, da situação de instabilidade mundial. Mas ainda a gente precisa, né, desses momentos, desses encontros e a gente está junto para pensar a vida, pensar o futuro, pensar desse ponto de vista do ser humano, né? Eu agradeço, queria que você convidasse mais uma vez, reforce o convite, dá o endereço, dá site, telefone, que é para não ter desculpa, gente, não vai ter desculpa não, é para todo mundo participar, está todo mundo convidado, por favor. Então, 7º Fórum Mundial das Migrações, de 7 a 10 de julho, na Universidade de Zumbi dos Palmares, ali próximo ao metrô Armênia, né? Nós vamos começar, né, com às 10 horas, nós vamos fazer uma ocupação, Ocupa MASP, lá na Avenida Paulista, legal. Que é uma manifestação mais cultural. Sim, cultural, um evento cultural, um encontro, né? Cultural. Um ponto de partida, né? Exatamente. Depois a gente volta
E a partir das 2 horas começa o credenciamento, a inscrição. Enfim. E aí, às 19 horas, a abertura com o Murica, né? Tá. Então, assim, convidamos vocês. Sim, Será uma alegria muito grande contar com todos os internautas aí que estão na cultura, né? É isso aí. Exatamente. Gente, valeu. Obrigada, Paulo, mais uma vez, por essa dica, né? Mais que especial. Gente, Culturarte convidou, deu o recado e a gente vai ficar esperando que nós também vamos participar desse encontro maravilhoso, né? Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado deste bate-papo, né? Estão todos convidados a participarem do fórum, né? Porque uma vez que somos todos imigrantes... Somos todos imigrantes. E agora nós vamos para um breve intervalo e... voltamos já já. Queridos internautas, Culturarte está de volta e vamos continuar falando sobre o tema imigração. E a Mara vai falar um pouquinho, fazer um breve histórico das correntes migratórias pelo planeta. Então, falando da imigração, mais especificamente no Brasil, o primeiro povo a ocupar o território, vamos dizer, americano, né, foram os atuais povos conhecidos como os índios, né, no Brasil. E tem várias teses sobre a chegada do homem na América, mas nós vamos apenas citar uma delas, que foi aquela em que os asiáticos atravessaram a ponte de gelo feita ali na região do Estreito de Bering, no extremo leste do continente europeu, e ali próximo das Ilhas Aleutas. Lá em cima, lá bem no norte do... Juntou, né, a Europa, né? Isso. E a América do Norte. Por causa do quê? Do gelo. Da idade, era a época da idade do gelo, enfim, havia uma ponte de gelo. Fantástico. E vindo atrás, então se deslocando atrás de víveres para a sobrevivência, esses povos atravessaram o estreito e povoaram o continente americano. Sim. Então, já dos próprios indígenas, somos imigrantes. Só que a diferença é que eles se estabeleceram aqui por volta de 12 mil anos. Né? Tempo. Há muito tempo. Então, na época do descobrimento, quando os portugueses chegaram aqui, já tinha muita gente. A casa já estava ocupada. Já. Com nada mais, nada menos que 5 milhões de indígenas, né? Alguns até falam que o Brasil não foi descoberto, assim, foi invadido, porque, enfim, já tinha dono, né? E estima-se que entre o princípio, né, a chegada dos colonizadores, por volta de 1500 e até a independência do Brasil em 1822, o fim do Brasil colônia, migraram por volta de 700 mil lusitanos. Né? Fora, então, os indígenas, os lusitanos, também nós temos os africanos, que foram trazidos como imigrantes forçados, né? Porque vieram para cá trazidos como escravos. Migraram entre o século XVI e até a extinção do tráfico negreiro em 1850 por volta de 5 milhões de africanos, né? O que torna o Brasil uma segunda África. Uma segunda África, porque é o país que mais recebeu africanos em toda a história. Com certeza, né? Uma segunda África. Os primeiros grupos de imigrantes não lusos e não africanos a chegarem no Brasil de forma organizada, por incrível que pareça, né, foram os chineses. Com a abertura dos portos, porque a família real veio para o Brasil fugindo das invasões napoleônicas, eles consumiam muito chá. Chegando aqui não tinha esse produto, e até que, enfim, né, chegasse aqui esse produto da Europa, o que aconteceu? O então príncipe regente Dom João VI, que viria a ser o rei do Brasil, ele, do Brasil e Portugal, enfim, ele trouxe, né, da sua colônia em Macau, na China, 300 chineses para fazer o cultivo do chá e também fazer a adaptação das plantas no recém-criado Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O segundo movimento migratório e primeiro organizado de imigrantes europeus, né, se deu entre 1819 e 1820, com a chegada dos suíços. Foram 261 famílias de suíços que vieram, totalizando 1.686 pessoas. Né?
e também em seguida veio também uma leva pequena de alemães. Né? E o segundo movimento organizado de imigrantes, os alemães foram o segundo. E depois, próximo da virada, né, finalzinho do século XIX para o início do século XX, nós tivemos ondas, né, de imigrantes chegando para o cultivo do café, para o ciclo do café. E aí chegaram aos milhões, então, italianos, seguidos dos espanhóis, e mais uma outra onda migratória de povos alemães. Né? E passado, então, a virada do século, por volta de 1908, chegaram os japoneses e os sírios libaneses. Certo. A maior parte desses imigrantes, todos, né, vieram para o cultivo do café. Só lembrando que nós citamos aqui as ondas, maior número de povos, mas nós tivemos aqui eslavos, russos, judeus, né, várias outras nacionalidades que compuseram o Brasil, que é conhecido como o país da imigração, né? Porque recebeu todos esses povos, enfim. E o próprio café, né? É um imigrante, um ilustre imigrante. Exatamente. Ele veio da África, das terras altas da Etiópia, exatamente. De uma região chamada Cafa, né? Daí o nome café, né? Uns dizem há isso. Controvérsias, há controvérsias, exatamente. Alguns dizem que foi em função disso, e outros dizem que não. Como os árabes, né, que tomaram conhecimento do café e que difundiram o café por várias regiões, eles se referiam ao vinho com uma palavra cauá, né? Ou cauá, ou cauê, né? Que significa que era vinho para eles. Como o café se tornou uma bebida tão importante quanto o vinho, eles se referiam ao café com a mesma palavra. Com a mesma palavra. Certo. Então, uma corrente diz que, na verdade, descendeu... café. Virou café. Né? E, de qualquer maneira, ele veio de uma região com um nome muito próximo, Cafa, na Etiópia. Né? Bom, da Arábia, esse café foi para o Egito, depois foi para a Turquia, aí entrou na Europa, né? Com a Itália, através da Itália, Inglaterra, e chegou no Brasil através dos holandeses, que cultivaram as primeiras mudas na Guiana holandesa, a atual Suriname, depois ela foi para a Guiana francesa, e da Guiana francesa entrou pelo Brasil, pelo estado do Pará, por Belém, foi para o Maranhão, depois Bahia, e aí veio para o Rio de Janeiro, então se disseminou. E do Rio foi para o Vale do Paraíba. Do Paraíba, para onde vieram os nossos antepassados, né, para trabalhar na lavoura de café. De café. Da Espanha, os nossos antepassados. Bom, espero que tenha dado para entender um pouquinho, né, porque somos todos imigrantes, né? O Brasil, então, resulta da mistura de todos esses povos que fizeram enormes contribuições. Por isso, né, a diversidade cultural, né, é maravilhoso. A beleza da cultura, a beleza dos traços, né? Exatamente. Físicos também. E vamos para a nossa agenda cultural propriamente dita, né? Não sei se vai dar tempo, mas eu selecionei aqui a dica de 10 filmes, todos associados ao tema da imigração. Eu não vou passar sinopse, porque não é possível, mas vocês procurem pelo título. Terra dos Sonhos, né? É um filme irlandês. O Visitante, que foi indicado ao Oscar, é um filme norte-americano. Bem-vindo, é uma produção franco-inglesa, né? Sob a Mesma Lua, é outra dica. O Terminal, que é um filme com o Tom Hanks, é até bastante conhecido. Green Card, Passaporte para o Amor, que é com o Gerard Depardieu, famoso também. Tempos de Paz, que é com o Dan Stuba e o Tony Ramos. Né? Gaijin, Caminhos da Liberdade, que trata especificamente da imigração japonesa. Um filme muito lindo, muito sensível. Vale a pena assistir. E um filme sobre a vida do Jean Charles, né? Baseado naquele caso real do imigrante brasileiro em Londres, que foi assassinado numa situação, né, controversa, enfim. Né? Queremos lamentável, também, né? Lamentavelmente, enfim.
E queremos citar uma peça teatral da Companhia Teatral Damasco. A peça se chama Salam Alek, né, que é uma expressão árabe, um cumprimento, uma saudação verbal, enfim, enquanto se dobra, se curva o tronco e se toca a testa, que significa que a paz esteja contigo, né? Salam Alek, então, é fruto de 5 anos de pesquisa sobre a cultura árabe. É um projeto que teve início baseada nas cartas de amor trocadas pelos avós da atriz Valéria Arbex, que fez toda a montagem, toda a pesquisa e que encena, inclusive, a peça. Os seus avós eram de descendência sírio-libanesa, a Nadine e o Nicolau, né? E exatamente é uma espécie de uma colcha de retalho de histórias que a atriz foi ouvindo ao longo da sua meninice, enfim. E as pessoas são convidadas a entrar como se fosse numa espécie de uma cozinha e lá tomar contato com alimentos, enfim, com a cozinha árabe e ela fazendo a contação dessa história. Ela estreia dia 16 de julho, vai até 27 de agosto, é todo sábado às 18 horas, no Teatro Eva Hertz, no Conjunto Nacional, Avenida Paulista, 2073, e o telefone é 3170-4059. E queremos também chamar a atenção para o lançamento do livro de nossa amiga, do casal, aliás, de amigos nossos, a Ana Jaulou e o seu esposo, o Ricardo Cardoso. Eles vão lançar um livro que é uma coletânea de texto dos dois, os dois são poetas, né? Chamado Poesias Contemporâneas, que vai ser no Sarau Poético, no restaurante Joia Café, no Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, na rua Frei Caneca, 1071, sábado agora, das 14 às 18 horas. E estão todos convidados a ir prestigiar a Ana e seu esposo e essa linda obra. E o Culturarte vai se despedindo, encerrando o programa de hoje, em homenagem a todos os imigrantes, então, com um lindo poema que a Ana Jaulou disponibilizou para nós, que gentilmente cedeu. Também ela é descendente de imigrantes. Ela também é descendente de imigrantes libaneses, né? E então vocês vão ficar com o finalzinho. O nome então do poema é Dois Povos, da Ana Jaulou, que eu vou agora falar para todos. E a gente se despede, né? Hoje. Salam aleikum. Salam aleikum. Uma mulher, mistura de dois povos, um sangue que ferve ao correr pelas veias, a alegria no sorriso, o mistério no olhar, a dádiva de nascer em uma terra de paz e a dor de ver o sangue do seu sangue em guerra. Eu sou as nascentes das águas, eu sou o calor do deserto, uma alma livre com um coração submisso, que vibra ao som do pandeiro e se transforma ao som do derbar, que tem a força do cedro e o perfume da rosa, que tem a alegria da América e o coração do Oriente.